Dr. Algacir Morgenstern, professor Sebastião Ferrarini e o poeta Vidal e Doni Stockler, todos eles monarquistas. Inicialmente, eu quero agradecer ao Dr. Mozart Heitor França, presidente da Frente Dom Pedro II e organizador desse encontro monárquico 2014, o convite para homenagear nossos confrades recentemente falecidos. Embora o Dr. Mozart já o tenha feito, quero registrar a presença de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, representando nossa família imperial, prestigiando e dando legitimidade a esta nossa reunião. Cumprimento todos os demais presentes, integrantes da mesa e que estão na plateia. Especialmente gostaria de cumprimentar aqueles que se deslocaram de suas cidades até Curitiba para participarem desse evento de hoje, que é extremamente significativo, como já assinalou o Dr. Mozart. Eu acredito que todos nós, aqui reunidos, temos neste momento, além dos interesses comuns que nos unem, principalmente a valorização do regime monárquico, a preocupação com o instante do Brasil atual. Estamos todos desconcertados, não só com o resultado das eleições, mas sobretudo inquietos e profundamente descontentes com o nível de agressões durante a campanha eleitoral, mais os escândalos resultantes da falta de honestidade de nossos políticos e mais a orientação que os militantes petistas vêm dando à posição do Brasil no plano internacional. Ressalta-se que o governo está agindo de forma independente e adotando posturas que não correspondem aos anseios da população. Portanto, os governantes estão seguindo seus próprios desígnios e ignorando que deveriam agir como representantes do povo que os elegeu. Encerro os comentários, do contrário, não cumpriremos nossa pauta. Na minha interpretação, entidades culturais, como a Frente Dom Pedro II, a Pró-Monarquia, o Movimento Pró-Paraná e mesmo as academias e institutos literários, científicos ou históricos, reúnem pessoas preocupadas com determinadas áreas do conhecimento humano e também preocupadas com os rumos de nossa sociedade. Somos, então, cada um a seu modo, guardiões de valores que estão sendo esquecidos no dia a dia. Claro que existe uma dose muito grande de idealismo para que uma pessoa se empenhe graciosamente pela concretização de um mundo melhor. Acho que esta primeira manifestação no Encontro Monárquico 2014 foi muito bem colocada, porque vamos lembrar 3 pessoas que sempre participaram de atividades culturais importantes, tendo se destacado por seus conhecimentos bem sedimentados e por sua conduta sempre digna, embasada por sólidos princípios morais. Sem querer adotar uma postura de superioridade, poderíamos dizer que os integrantes desses grupos de estudo e de discussão representam uma verdadeira reserva, não só de conhecimentos, como de valores morais, em uma sociedade que vem abandonando gradativamente suas raízes e que parece considerar a cultura e a moralidade como acessórios supérfluos. Dr. Mozart nos solicitou que, de forma abreviada, prestássemos uma homenagem a 3 intelectuais recentemente falecidos. São eles Dr. Algacir Morgenstern, falecido em 12 de outubro, professor Sebastião Ferrarini, falecido em 14 de outubro, e Dr. Vidal e Doni Stockler, falecido em 25 de outubro. O acadêmico Dr. João Darcy Ruggeri, aqui presente, presidente da Academia de Cultura de Curitiba, encaminhou aos membros da referida academia uma correspondência com o título A Cur Enlutada. Neste texto, prestou homenagem aos 3 confrades citados
e também lembrou o nome do professor Dr. Paulo de Tarso Montserrat, falecido em 15 de setembro passado. Dr. João Darcy é uma pessoa de notória sensibilidade e suas palavras são tocantes, ressaltando o respeito e o carinho de todos pelos ilustres falecidos, bem como o valor da contribuição de cada um deles às entidades a que estiveram ligados e à sociedade como um todo. Antes de dizer algumas palavras sobre cada um deles, quero esclarecer um pequeno detalhe. 2 de nossos amigos falecidos eram membros da Soberana Ordem do Sapo, uma instituição com algumas características curiosas. Em 6 de março de 1898, um grupo de intelectuais paranaenses criou um periódico denominado O Sapo. Em 15 de agosto de 1977, Dr. Vasco Taborda, intelectual e acadêmico, criou a Soberana Ordem do Sapo, congregando intelectuais de diferentes entidades e que recebiam os títulos de barão e baronesa e, eventualmente, conde. A atual presidente é a doutora Vânia de Souza Enes. Vamos aos homenageados. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Ordem do Sapo, não sei se todos conhecem, mas existem coisas que são curiosíssimas, inclusive em relação a nome, etc. A gente pode até conversar depois, se houver interesse. Vamos, então, aos nossos homenageados. Primeiro, Dr. Algacir Morgensen. Era advogado, escritor e poeta. Trabalhou muitos anos no Porto de Paranaguá. Era membro da Soberana Ordem do Sapo e usava um pequeno broche em forma de sapo. Na confraria, recebeu o título de Barão do Porto de Paranaguá. Ao tempo em que trabalhou no Porto de Paranaguá, fez um minucioso trabalho de pesquisa e resgatou a história dos portos paranaenses, editando uma trilogia com a publicação destes dados. Quando jovem, foi chefe dos escoteiros e, antes de ser advogado, foi oficial da Marinha Mercante. Ocupou diferentes postos no Porto de Paranaguá e existe o projeto de uma homenagem dando seu nome a uma biblioteca no Porto de Antonina. Dr. Algacir foi integrante de grande parte de nossas instituições culturais, sendo uma presença que sempre trazia conhecimentos importantes para os temas em discussão. Há poucos meses pude cumprimentá-lo em uma reunião do Movimento Pró-Paraná. Precisava de uma bengala para caminhar, mas estava lúcido e participava dos debates, sempre buscando soluções que valorizassem nosso Estado. Quem conheceu o Dr. Algacir vai associá-lo sempre à figura de sua esposa, a pianista Dalila Morgensen, baronesa de Santa Cecília, na Soberana Ordem do Sapo. Formavam um casal em que se percebia um entendimento profundo e um amor sólido, construindo uma família numerosa, 4 filhos e 7 netos. O segundo homenageado é o professor Sebastião Ferrarini. Era nascido na colônia Presidente Faria, em Colombo, arredores de Curitiba. Sua formação, desde o curso primário, foi no Colégio Santa Maria, em Curitiba, portanto, com irmãos maristas. Era bacharel e licenciado em Geografia e História pela Universidade Católica do Paraná e pós-graduado em História Moderna pela Universidade Católica de Minas Gerais, tendo cursado Língua e Literatura Italiana no Centro de Cultura Italiana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fez numerosos cursos de extensão universitária e seu acesso a diferentes cargos foi sempre por concurso. Pelo seu currículo, percebe-se que trabalhou intensamente como professor e como pesquisador, publicando obras de valor inconteste. Foi professor do Colégio Estadual José Bonifácio, em Paranaguá, da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. Em Curitiba, foi professor da Universidade Católica do Paraná, da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração Plácido Silva e da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, FESP. Foi professor de Antropologia e de História e também de Estudos de Problemas Brasileiros. Como professor, integrou bancas de concurso e comissões diversas e participou de numerosos congressos dentro de suas áreas de interesse. Era estudioso e conhecedor de heráldica, tendo sido fundador e presidente da Coordenação de Enciclopédia Simbológica Municipalista Paranaense. Ministrou vários cursos nessa área, publicou numerosos trabalhos, foi autor da bandeira do brasão de armas de alguns municípios do Paraná
e coautor de outras bandeiras e símbolos. Entre os numerosos trabalhos e livros publicados, destacam-se A Escravidão Negra na Província do Paraná, vários trabalhos discutindo a colonização italiana no Paraná e trabalhos de heráldica e de genealogia. O professor Ferrarini era membro de entidades culturais em Curitiba, entidades nacionais e algumas de outros estados, e internacionais também. Pela excelência de seus trabalhos, foi homenageado com diplomas, títulos, comendas e medalhas, inclusive do exterior. O professor Ferrarini foi membro do Círculo de Estudos Bandeirantes e, recentemente, na comemoração dos 85 anos do Círculo, foi homenageado justamente por seu trabalho e sua dedicação. Coube ao acadêmico professor Antônio Celso Mendes fazer a saudação. O homenageado esteve presente, mas se percebia que estava bastante enfraquecido. Deve ter sido a última homenagem que recebeu enquanto vivo. O terceiro é Dr. Vidal Idoni Stockler. Nasceu em Castro, Paraná, em 29 de setembro de 1924. Na Soberana Ordem do Sapo, seu título era Barão do Rio Iapó. Era veterinário, formado pela Escola Superior da Agricultura e Veterinária do Paraná e fez o curso de Administração de Empresas na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Como veterinário, buscou se aprimorar, fazendo no Rio de Janeiro o curso de formação de oficial veterinário e o curso de inspeção de alimentos e bromatologia na Escola de Veterinária do Exército. Foi oficial veterinário do Exército, tendo sido responsável pela criação de cavalos na Covilaria de Tindiquera, em Araucária, e foi chefe do Laboratório Bromatológico do Estabelecimento Regional de Subsistência da 5ª Região Militar de Curitiba. No meio civil, foi assessor técnico da Secretaria de Agricultura do Paraná, diretor do Departamento de Produção Animal da mesma Secretaria, diretor administrativo e financeiro dos portos de Paranaguá e Antonina, executor do Acordo de Classificação de Produtos Agropecuários e mais outros cargos, inclusive diretor administrativo e financeiro da TV Iguaçu e da Rádio Guaracá. Membro de numerosas entidades culturais, como o Centro de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Academia de Cultura de Curitiba, Academia Paranaense de Poesia, União dos Trovadores, recebeu vários prêmios como poeta e na área cultural. Em texto da doutora Vânia Maria Souza Enes, ela conclui: um homem maravilhoso, semeou bondade, de esmerada cultura e educação refinada, era dotado de equilíbrio, bom senso e de uma alma totalmente generosa. Sua agradável companhia, a doçura de seu sorriso e suas sábias palavras ficarão registradas em nossos corações como expressões de amor à vida, à família e aos amigos. Termina a doutora Vânia com alguns versos. Foi assim, sem mais nem menos, sem licença ou permissão. Ele partiu sem acenos, nos deixou seu coração. Como podemos ver, por essas notas resumidas, nossos confrades deram importante contribuição para a sociedade em diferentes áreas e buscando um mundo mais harmonioso. Nós gostaríamos de lembrar só, o Dr. Mozart nos pediu que fôssemos breves, e nós gostaríamos de lembrar só que esse ano registra também, a data já aconteceu, foi registrado também o centenário de nascimento da princesa que era mãe do príncipe Dom Bertrand, que era a Dona Maria de Baviera e que era nascida em 1914. Então, em setembro foi o seu centenário de nascimento, que merece uma lembrança especial pelo que ela representou durante toda a sua longa vida, inclusive sendo como princesa imperial primeiro e depois sendo princesa imperial mãe, da família imperial. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu gostaria, só saindo um pouquinho do que foi dito agora há pouco, o Dr. Mozart comentou o problema de fixação de fronteiras no Paraná e justamente logo depois da eleição eu mandei uma nota para a Gazeta que eu mandei com um título e que foi publicada, mas foi publicada com outro título.
Eu tinha posto o título de Brasil Dividido, foi publicado acho, com o título de Eleições. Então, o que eu disse é uma coisa muito simples, mas eu acho que é importante que a gente lembre, nesse momento de uma reunião histórica, disse o seguinte: quem estudou um pouco de história sabe que, desde os tempos do Brasil colônia, houve incontáveis esforços para a manutenção de nossos limites geográficos e da unidade do território nacional. O PT, com finalidades eleitoreiras e com manobras pouco éticas, conseguiu dividir o país aproveitando-se da boa-fé de uma população politicamente menos esclarecida. Essa divisão é um crime contra a unidade nacional e fere todas as nossas mais caras tradições. Eu acho que isso aí fugia um pouco da tarefa que tinha sido dada, mas eu tinha trazido esse texto para qualquer eventualidade de uma discussão, e uma vez que o Dr. Mozart citou o problema de fronteiras, eu achei que cabia sair do esquema do que foi dito, porque, na minha opinião, nós estamos vivendo exatamente um momento muito grave e esse nosso encontro se reveste, então, de um valor maior, sempre foi importante, mas de um valor muito especial pela situação que nós estamos vivendo atualmente. Seria o que nós temos a dizer, e acho também que essa atitude nossa de homenagem às pessoas falecidas é uma coisa importante, porque o que existe também nessa sociedade moderna é uma característica de se esquecer. Morreu, está enterrado, pronto, ponto final. Esquece-se. Quando o trabalho das pessoas e o que ela foi feito deve ser lembrado, sempre que merecer. Muito obrigada pela atenção de todos.